A gente vai falar sobre produção cinematográfica no mundo. Terminou nesse final de semana a Berlinale, premiação que acontece em Berlim, na Alemanha. A Berlinale tem a fama de ser o mais político dos festivais de cinema e fez jus a essa fama nessa edição de número 70. A gente vai para Berlim conversar com o comentarista internacional Flávio Aguiar. Oi, Flávio, tudo bom? Oi, Thalita. Oi, pessoal da TVT. Boa tarde para vocês aí, boa noite para mim aqui. Então, vamos falar sobre os vencedores, sobre o Urso de Ouro, que é a principal premiação. Quem ganhou foi um filme iraniano, inclusive o diretor não pôde ir porque está no Irã cerceado ali, ele não pode sair do país. E teve brasileiro ganhando o prêmio também, né? Olha, em primeiro lugar, o filme iraniano que se chama Shaiton Voyud Nadarad, veja só, o meu persa tá bom, hein? Ele ganhou, isso quer dizer There is no evil, em inglês, não há mal nenhum, né? É um filme bastante empenhado, é um libelo contra a pena de morte. É um filme que tem 4 episódios reunindo esse tema, porque os personagens, alguns dos protagonistas pelo menos, são carrascos. Quer dizer, são pessoas encarregadas de executar as penas, né? E há todos os dramas envolvidos nisto, porque eles são questionados por familiares, por pessoas que estão, por colegas, inclusive, alguns são do exército, né? E o diretor, Mohammad Rasulov, como você chamou a atenção, ele está em conflito com o regime autoritário do Irã. Quer dizer, nós não somos a favor do Trump, mas também não somos a favor dos autoritarismos que campeiam nesse regime religioso lá. Mohammad, ele estava inclusive proibido de fazer filmes, mas ele conseguiu, através de alguns expedientes, como se fosse uma produção de curta-metragens, etc., filmar esses diferentes episódios, e eles foram montados aqui na Alemanha, inclusive, porque ele também residiu aqui em Hamburgo durante muito tempo, né? E, mais uma vez, o júri da Berlinale, como é tradicional, deu um prêmio à qualidade cinematográfica, evidentemente, mas também primou por esse empenho político de uma luta pela liberdade de expressão, né, como vem fazendo. O cinema brasileiro, você mencionou, ele sempre, assim, sempre sai bem na fita aqui. A expressão vem ao caso, ele sempre sai bem no filme, né? Eu cubro a Berlinale desde 2008, né? E todos os anos algum filme brasileiro ganha algum prêmio aqui. E dessa vez não foi exceção. O filme Meu Nome é Bagdá, né, ganhou o prêmio do júri internacional da geração 14 plus, como se diz aqui, que tem temáticas, assim, são filmes dedicados a temáticas voltadas para o público adolescente ou sobre, né, adolescentes. Uma curiosidade sobre esse filme, foi dirigido pela Caru Alves de Souza. Ele é baseado num romance de Tony Brandão, inspirado num romance chamado Bagdá, o Skatista. A curiosidade é que, e que revela muito sobre esta edição da Berlinale também, é que no romance Bagdá, o Skatista, é um rapaz, o Bagdá, de 17 anos. E a Caru mudou, né? Ela transpôs a personagem para uma personagem feminina, que gosta de praticar skate, que se veste como menino e pratica skate com os seus amigos, que na maioria, embora haja também algumas amigas, né, mas na maioria são rapazes. E ela também tem que enfrentar eles também, todos esses preconceitos que muitas vezes marcam a vida dos jovens da periferia. O filme se passa basicamente na freguesia do Ó, em São Paulo, né, que marca a periferia, como, por exemplo, a truculência da polícia, a hostilidade de vizinhos, devido ao modo como ela se comporta, ao modo como ela se veste, mas também ela conta com a solidariedade do seu grupo. Eu disse que isso marcou muito essa Berlinale, essa edição do Festival Internacional do Cinema de Berlim, porque um dos temas muito presentes aqui
em inúmeros filmes, e são centenas de filmes que são apresentados aqui e centenas de programações, foi o que vem se chamando agora de sororidade, né? Sororidade vem de soror, irmã, né? Que é a contrapartida feminina da palavra fraternidade, né? Que também se aplicava às mulheres, mas agora elas vêm preferindo esse termo de sororidade. Vários filmes, inclusive brasileiros, abordaram essa temática aqui. A representação do Brasil aqui foi muito robusta. O Brasil compareceu com 19 filmes, entre produções brasileiras, coproduções internacionais, e inclusive houve 2 outros prêmios que atingiram, digamos assim, de raspão, né, o Brasil, porque houve também o filme Los Conductos, que é um filme colombiano, mas que é uma coprodução Colômbia-França-Brasil, que ganhou o prêmio de estreia em longa-metragem, dado pelo grande júri também, aqui em Berlim. E teve um outro filme, uruguaio, Chico Ventana também quisiera tener um submarino, né, que é olha só, uma coprodução Uruguai, Argentina, Brasil, Holanda, Filipinas. Isso é um verdadeiro cartel internacional, né? Impressionante, né? Essa produção. E isso também evidencia assim, que ainda estamos vivendo a herança dos tempos de fomento cinematográfico da Ancine, dos tempos de Lula e Dilma na presidência, né? O Temer entrou nesse golpe atravessado aí no país, não interrompeu essa linha de produção, digamos, que a Ancine vinha mantendo. Agora, o novo governo, Bolsonaro, e essas mediocridades espantosas que estão tomando conta da intervenção federal na área da cultura, estão querendo interromper e mudar. Vamos ver o que vai acontecer. Isso já provocou uma situação nova aqui, porque tradicionalmente, como eu disse, desde que eu vinha cobrindo a Berlinale, desde 2008, né, a Embaixada Brasileira oferecia uma recepção aos cineastas, cinéfilos, críticos de cinema brasileiros e alemães interessados no cinema brasileiro, né, para confraternizar. E dessa vez isso não foi feito. Quer dizer, a embaixada não convocou. Evidentemente, é claro, pode ter havido outras desculpas, mas é obviamente por temor de protestos que iriam acontecer diante desculpa a expressão, da imbecilidade da atual política cultural que predomina no governo federal brasileiro. Mas, em todo caso, a presença brasileira foi muito bem recebida, teve ótimos filmes. Eu podia falar de várias coisas, eu vou destacar só 2 ainda aqui. Um também voltado para o público adolescente, que se chama Alice Júnior. É um filme preciosíssimo, muito delicado, muito bonito, sobre uma jovem transexual que vai para uma cidade, o filme foi filmado no Paraná, ela vai para uma cidade do sul do Brasil, ela mora originalmente em Recife, e lá enfrenta também os preconceitos, as questões ligadas assim, a essa rejeição, né, ao público, às pessoas transexuais, mas recebe também a solidariedade de amigas e amigos, né, que terminam aceitando a sua situação e terminam também se solidarizando com ela. É um filme de uma linguagem extremamente inovadora, né, do ponto de vista cinematográfico. E um outro filme também que eu achei muito interessante aqui foi o filme chamado Cidade Pássaro, né, que é um filme que se passa em São Paulo, entre a comunidade afro em São Paulo. Que isso também é um aspecto interessante, Sim. Porque quando a gente fala de imigração em São Paulo, a gente fala muito sobre italianos, japoneses, coreanos, coisas assim. Não, mas existe uma imigração atual de africanos, uma imigração assim, de bolivianos, de equatorianos, né, que está vivendo também, se virando na cidade. E o filme focaliza esse grupo, e além disso o filme tem uma fotografia magnífica sobre a cidade de São Paulo. Eu, que morei muitos anos em São Paulo, fiquei encantado, assim, fiquei com saudades da minha São Paulo, né? que os anos não trazem mais, digamos assim. Flávio, agradeço demais esse panorama do que foi a Berlinale aqui pra gente. A gente tem conversado com especialistas, com produtores desse mercado cinematográfico, e eles falam, de fato, sobre o temor de um deserto se instalar por conta das restrições, do corte de verba. Então, é muito importante a gente falar sobre produção, lembrando que o que temos hoje é resultado de muito investimento do passado, né?
e também de essa política que foi, inclusive presidida, aí eu vou puxar a brasa para mim, a sardinha de professor, né? Ela foi presidida durante muito tempo por um ex-aluno meu da Universidade de São Paulo, Manuel Rangel, né, da Ancine, que abriu, inclusive, ele conseguiu isso, abrir o Brasil para coprodução internacional. Isso é muito importante. Talvez essa política atual não consiga afogar o cinema brasileiro, porque existe realmente uma política muito ampla de cooperação internacional, onde o cinema brasileiro entrou de norte a sul. Pernambuco, Rio Grande do Sul, Goiás, teve filme que se passa em Goiás, teve filme... Todo o Brasil teve representado aqui. Acabou com isso do eixo Rio-São Paulo, né? Flávio, muito obrigada novamente. Um grande beijo para você. Até a próxima. Para ti também, muito obrigado e até outra vez. Até.